Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém. Glórias a Deus. Amém. Importante a gente refletir nesses desígnios do Evangelho, né? Estamos aqui, tá? Mandar um abraço pessoal do Maná Diário, tá? Que a gente também vai usa essas mensagens para colocar no Maná Diário. Pessoal que está ao vivo aqui também pelo YouTube. Amém? Então vamos dar sequência na palavra de Deus hoje, nessa programação, que essa mensagem aí que o pensador trouxe para levar, né, a gente a pensar como é o objetivo do canal, você tem que... Isso aí não é para fazer um julgamento somente, mas para a gente entender o que é o evangelho. O evangelho pleno. O evangelho ele é completo, tá? Tem gente que pega só a parte das bênçãos do evangelho. Mas a cruz ela tem dois lados, né? Tem o lado dos mandamentos e das promessas. O propósito de Deus não é só Deus resolver os problemas ou Deus só te abençoar. Tem que abrir o olho para todo o propósito de Deus, tá? Tem um propósito de Deus, tem um propósito de Deus em três esferas. Primeiro, propósito de Deus, promessas, né? Vamos dizer assim. Não vou falar por importância, tá? Vou falar porque os três itens. Promessas, que são as bênçãos de Deus, conquistada por meio de Cristo, não porque nós merecemos. Propósito moral, que é a libertação do pecado, a mudança da maneira de pensar. E propósito de Deus, até geográfico, vamos dizer assim, que é o local, a igreja e a profissão que você vai exercer. Tudo isso é propósito de Deus, faz parte do propósito de Deus. Tudo isso está aí na Bíblia. Está nos ensinos de Jesus, está nas cartas, né, nas revelações do Velho Testamento também. Então, o que acontece? Por que às vezes a pessoa nem entende isso? Ah, propósito de Deus, promessa, moral, de libertação do pecado, de profissão. Hoje em dia mesmo, um jovem, ele não ora a Deus para fazer uma faculdade. Não ora, um jovem cristão. Deus, que faculdade o senhor quer que eu faça? Que curso o senhor quer que eu faça? Em que área o senhor quer me usar? Dificilmente. Acontece, né? Um ou outro. Mas deveria ser geral isso. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque de uma forma ou de outra você vai ser guiado. Então você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Então, a mensagem do propósito de Deus tem ficado muito, vamos dizer assim, desinteressante, né? Mas é uma mensagem principal. Então, o que as pessoas gostam de se apegar? Ah, a campanha, a bênção de Deus. Interessante que às vezes a pessoa ela entra num estado de esperança, mas nunca acontece aquilo. E a esperança dela sempre é alimentada. Ah, um dia vai ser melhor, um dia vai ser melhor, um dia você vai sair disso, um dia Deus está vendo o que você está passando, um dia você vai ver isso, um dia você vai ver isso. Aí ela cria um objetivo de realização. O que é objetivo de realização? Ah, às vezes quando eu casar,
resolve minha vida, vou ser feliz. Ah, se eu me for reconhecido, vou ser feliz. Quando eu começar a ganhar dinheiro, vou ser feliz. Ah, quando eu for um consagrado pastor, vou ser feliz. Quando me reconhecer meu ministério, eu vou ser feliz. Entendeu? Não é isso, gente. Senão o Paulo não ia dizer lá em Filipenses 4, antes do versículo que todo mundo gosta, porque isola, né? O versículo. Filipenses 4,13 fala o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Beleza, beleza, tremendo. Mas o que fala antes? Ele diz assim: aprendi o segredo de ser feliz em toda e qualquer circunstância, estando suprido ou em necessidade. Ou seja, eu gosto desse trecho da Bíblia porque Paulo dá uma lapada nos estoicos, por exemplo, estoicismo. E lembre que ele está falando ali os filipenses, né? Uma região que era abundante a cultura grega, né? Helenística que fala, né? Mas grega, dos gregos. E as filosofias e as religiões dos gregos, né? Politeísta, aquele negócio de um monte de deuses. E as filosofias estavam muito em evidência. Tanto que quando Paulo chega em Atenas, ele vai para o Areópago. Né? Areópago era um lugar, né? Para você entender, para a gente entender como se fosse uma universidade de debate. As pessoas iam para lá para pensar, refletir, expor suas ideias e passar por debates para evolução da vida, conclusões. Que esse é o objetivo do debate, né? Você sabe, né? Debate não é essas coisas aí de petista com o bolsonarista brigando, tá? Isso aí não é debate, tá bom? E nem as baixarias que tem nas debates de campanha da eleição, né? Um xingando o outro, falando merda, dando, desculpa a palavra, né? Dando cadeirada no outro, não é isso que é debate. O debate é uma pessoa, basicamente, né? Expunha uma ideia, o outro expunha a ideia, e ambos chegavam a uma conclusão juntos, depois da exposição das ideias, entendeu? Se houvesse uma forma de refutar o outro, era refutado, mas em tudo em busca de uma verdade, tudo em busca de algo lógico, tá? Não era refutar para o outro passar vergonha, né? Então o debate hoje em dia virou meme, né? Na internet. Então, de tão pequeno que está a mentalidade das pessoas, né? Falta de educação, de ignorância, que coloca lá. A gente ri mesmo, né? Alguém fala uma coisa, o outro refuta, né? Aí tá, cacá, coloca um meme lá e tal. Né? Esse aí não é um debate verdadeiro. Debate era exposição de ideias, pensamentos ali em conjunto e uma conclusão de ideia de vida para a evolução política, social e humana e tudo mais. Tanto que Paulo chega no Areópago, né? E ele discute, e a Bíblia fala que haviam epicureus e estoicos. Isso eram linhagens filosóficas fortes na época. E aí o pessoal, Paulo chega lá, deixa eu ver, qual que é aqui? Pô, uns caras intelectual, mano. Tá, beleza, tô ligado o que é o Areópago. Aí falou, certo, né, dentro dele, Deus, estou fazendo aqui, né? E agora, como que eu vou pregar pra esses caras? Aí o Espírito Santo dá uma ideia, né? Fala pra ele, ó, pergunta, fala do Deus desconhecido. Lembra aquela hora que você foi lá andar, né? Fala do Deus desconhecido. Aí Paulo, eu tava andando aqui, antenas aqui na praça. Aí eu olhei e tinha um altar do Deus desconhecido. Eu vim aqui falar dele, e aí? Você vê a sabedoria que Deus deu. Aí Paulo falou dos atributos do Deus desconhecido, né? E a Bíblia fala que naquele momento ali, alguns daqueles epicureus estoicos se converteram ao Evangelho, à exposição de Paulo. Ou seja, pessoas inteligentíssimas entenderam o Evangelho e aceitaram, por causa da explanação correta do Evangelho. Interessante. Aí entre eles estava Dionísio. Você vai procurar Dionísio Areopagita.
Por quê? Participava do Areópago. Se tornou um obreiro, um cooperador da causa do evangelho, né? Então não era um cara ignorante. Então, por quê? O evangelho, ele é isso, ele é tremendo. O sistema do evangelho é tremendo. Quando ele a pessoa compreende, ela tem o primeiro entendimento, a gnose do evangelho. O que é gnose? Não é gnóstica, tá? Que eu tô falando aqui, tá bom? Então, gnose é a palavra conhecimento, né? Na Bíblia tem vários conhecimentos e entendimentos, tem várias palavras em grego, tem umas 6, 7 palavras, pelo menos. Uma delas é gnose, ou seja, aquela informação do evangelho. Intelectualmente, a informação do evangelho, ela já causa vamos dizer assim, uma admiração para quem é inteligente e abre o coração. O gnosco, que é o conhecimento com vida, a revelação, a percepção daquele conhecimento dentro da pessoa, ele vai causar mais ainda se a pessoa abrir o coração. Então é interessante você pensar nisso. É tremendo. Essa é a palavra de Deus que opera. Então, o trecho que eu quero ler aqui para nós tá. Deixa eu. Espera aqui, marquei aqui. Aqui, Tiago, né? Tiago 1,19 fala assim: Meus irmãos, tenham sempre em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, basicamente, quando ele fala prontos para ouvir, é pronto para ouvir a Deus também. Pronto. O que é pronto? Não é pronto de perfeição, mas é a disposição. Em outro momento, né? A Bíblia diz assim, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça ao humilde. Eu quero falar um pouco sobre os orgulhosos. Você já percebeu que o orgulhoso, ele causa muito problema para si mesmo e principalmente para o reino de Deus e para Deus. Eu quero me dirigir hoje, talvez se você tem algum ponto, um princípio de orgulho em você, mas eu não quero fazer aquela pregação agressiva, sabe? Ah, você que é orgulhoso, você vai pro quinto dos infernos, e que o diabo que tinha orgulho e tal. Realmente, né? Se a pessoa não se converter, ela vai pro inferno mesmo. Mas o que eu quero dizer assim, é que muitas vezes a pessoa, ela tem um orgulho dentro dela, mas ela não percebe. Ou às vezes ela percebe, que é bom quando percebe. Quando ela sente que ela é orgulhosa, ela sabe, né? Basicamente, o orgulhoso é o quê? É aquele que tem um pensamento, constrói uma maneira de pensar, um pensamento de vida, um conceito, e diante de uma possível mudança, vamos dizer assim, de uma orientação de mudança, ele resiste. Você tem que entender que você é tudo que você pensa, o jeito que você pensa, a maneira que você pensa. Entendeu? Eu conversei com uma pessoa esses dias que enquanto tá todo mundo reclamando da economia, essa pessoa que nem crente não é, ele tá crescendo economicamente. Pouco, mas tá. É uma pessoa que poupa dinheiro, que faz investimento na hora certa, que saiu de funcionário para empresário. Tá sofrendo como todo mundo, né? Paga impostos, coisas tão altas, tudo. Mas é uma pessoa que tá equilibrada, estável. Por quê? É o jeito que ele pensa. É a mentalidade que ele tem para lidar com o dinheiro. É a mentalidade que ele tem para lidar com as situações. Então, ele vê a oportunidade, ele pega. Então, e é uma pessoa que não é cristão. Não é um crente, um leitor da Bíblia, uma pessoa de oração. E mas o que eu quero dizer é que é a mentalidade que conduz sua vida. Igual aquela pessoa, o orgulhoso mesmo. Ele sempre vê inimigo. Todo mundo é inimigo dele. E principalmente aquele que tem uma
posição de orientar ele, vamos dizer assim, é o maior inimigo. Isso é mentalidade revolucionária, que tem muito nos países da América Latina. É que chama de marxismo cultural, né? Por isso que muitas vezes o povo dá atenção para esses abençoados aí, né, de esquerda. Por causa do alimento, de alimentar a mentalidade revolucionária. É igual a pessoa vai lá e faz um gato na luz. Porque senão ele pagaria R$ 500 por mês, ele paga 50. Aí se alguém falar pra ele assim, não, cara, é errado, né? Pagar, você fazer gato aí, né? Não, o sistema já me rouba muito. O Estado me rouba. Essa empresa de energia é multimilionária, né? E eles cobram muito caro, olha o tanto de imposto que vem da energia. Então eu estou me livrando de tudo isso, fazendo gato. Então ele tem uma mentalidade revolucionária, entendeu? Ele está indo contra o sistema, está lutando contra o sistema, né? Um anarquista, né? Como diz. Anarcocapitalista, né? Como diz o outro. Isso é uma mentalidade revolucionária. Que ele pratica o que é errado para justificar um tipo de injustiça que ele sofre. Né? É uma revolução que ele quer trazer. E Deus ele não quer trazer revolução no sentido, né, que o pessoal pensa. O Senhor ele veio para salvar a humanidade. O mundo jaz no maligno. Então ele veio para salvar as pessoas desse mundo. E a morada de Deus não é nessa terra. Né? A morada de Deus é no céu e um dia vai descer a cidade, tudo vai acabar e vai descer a cidade de Deus na terra. Mas a morada do ser humano não é aqui. Então não tem nada que revolucionar. Tem que estabelecer a mente de Cristo para que as pessoas mudem os rumos. O indivíduo mude. Como diz, a gente não precisa de uma sociedade justa, a gente precisa de indivíduos justos. Porque pessoa justa pratica justiça.